Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de matemática. As atividades estão na página 61. Vamos ver de novo? Regiões planas, contornos e medidas. Marcelo vai cobrir a placa ao lado usando peças como esta, um quadrado. Faça as divisões necessárias na placa e pinte e responda. Então, vocês irão pegar um lápis e irão ligar todos esses pontos dessa imagem. Ligando, vocês irão pintar cada quadradinho e contar quantos quadradinhos coube dentro dessa forma geométrica. E aí você vai responder quantas peças ele vai usar. Quantos quadradinhos amarelo desse ele vai utilizar para cobrir toda essa forma geométrica? Letra B. E se Marcelo cobrisse essa mesma placa com peças como esta ao lado, como esse triângulo? Se você observar esse triângulo, ele está partido ao meio. Então, ele é o quadrado partido ao meio. Então, eu tenho duas formas geométricas. Se eu observar o quadrado, eu tenho dois triângulos partindo ao meio. Então, se eu cobrir, quantas peças seriam necessárias para cobrir toda esta placa? Então, você irá fazer o quê? Terá que somar, somar ou multiplicar. Como assim? Se eu sei que um quadradinho desse cobre cada quadradinho desse aqui, e eu contando aqui, eu tenho 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu sei que um quadradinho desse é 2 triângulos. Então, eu vou ter que somar, então, 2 vezes o 10. Quanto será? Façam a continha de vocês e anotem no livro. Ainda na página 61, o exercício C. Mário mediu o comprimento dos lados dos contornos abaixo usando o palmo dele e registrou com tracinhos. Então, cada palmo dele ele registrou com tracinho. Então, deste ponto até este ponto, ele registrou um palmo. Deste ponto até este ponto, 2. Então, tá. Quantos palmos Mário há em cada contorno? Então, quantos palmos de Mário há em cada contorno desse? O nome do contorno e o número de palmos. Então, você irá colocar aqui em cima o nome desta figura, o nome de cada figura e quantos palmos tem cada figura. Então, você já sabe que cada risquinho desse é um palmo de Mário. Então, você irá contar, daqui aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui eu tenho 10. E qual é o nome dessa figura geométrica? Desse sólido geométrico? Então, você observa certinho e coloca aí no seu livro. No seu livro tem as linhas certinho para vocês colocarem. Vamos observar agora o número 2. Olha essa sequência. Eu tenho do primeiro até aqui o último que está sem o numeral. Por que numeral? Porque ele tem essa bolinha de ordem, né? Então, é um numeral ordinal. Então, ele está enumerando o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Então, você irá dar a sequência. Depois do quinto, vem qual? Sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, 11º, 12º. Então, você irá colocar aqui. Não esqueçam de colocar a bolinha de ordem de classificação. E observando a sequência, eu tenho laranjado, azul, azul, laranjado, azul e azul. Agora, atividade. Descubra um padrão para essa sequência e conte para um colega. Conte para a professora qual é a sequência que você descobriu. A primeira são as cores, né? Então, qual é a outra sequência? Letra B. Qual será a cor do 16º círculo? Então, você irá observar a sequência que nós temos de azul e laranjado e qual será o 16º. Então, você terá que fazer essa sequência. Pode fazer nesse espaço em branco que tem na atividade da letra B. Vai desenhar a sequência, vai pintar, vai colocar o numeral e vai descobrir
Qual será a cor do 16º círculo, ok? Na página 62, exercício 3, cidades do Brasil. Neste mapa estão destacadas 5 importantes cidades brasileiras. Página 62 do nosso livro de matemática. Letra A. Vamos registrar a medida da distância rodoviária em quilômetros entre Brasília e as outras 4 cidades destacadas? A medida da distância entre Brasília e Belo Horizonte já está registrada. Complete as demais. Então, nós temos as cidades Belo Horizonte, Brasília, Uberlândia, Brasília e Goiânia, Brasília e Campinas. São as 4 cidades brasileiras que representam neste mapa. No exercício da letra A, está pedindo para a gente registrar a medida da distância rodoviária em quilômetros. Só que nós vamos registrar com os blocos, né, do material dourado que nós temos aqui, ó. Você pode pegar também o seu material de apoio que nós fizemos lá no início da nossa aula deste ano. Brasília e Belo Horizonte. Número 732. A representação, né, com o material de apoio. Cada bloquinho desse, então, cada placa dessa representa o número 100, de centena. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu tenho aqui a centena, 700. Mas, quantas dezenas eu tenho que ter? Ó, eu tenho 3 na terceira ordem, então é 3 dezenas. 3 dezenas, 30. Mais 2 que está na unidade. Então, eu tenho aqui 2 unidades. Então, a decomposição, separando todo este número, eu tenho 732. A leitura, 732. Agora é com vocês, tá? Vocês irão contar a representação e colocar o número, tá? Vou fazer este, ó. Brasília a Uberlândia, quantos quilômetros? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 placas de 100. Então, eu tenho o número 4. Quantas dezenas? 2. Então, eu tenho o número 2. E a unidade? 1. Então, eu tenho o número 421. Vocês irão, então, fazer Brasília e Goiânia, Brasília e Campinas. Escreva os 4 números em ordem crescente. Então, vocês irão observar o número menor para o número maior e colocar em ordem crescente. A atividade 4 é uma pesquisa e é uma resposta pessoal. Letra A. Em que cidade você mora? Qual é o nome da cidade, do município em que você mora? Se for uma cidade diferente das 5 cidades citadas na atividade anterior, então procure descobrir a medida da distância entre ela e Brasília. Registre aqui em quilômetros. Então, nós vamos observar e ver qual é a distância entre a nossa cidade e Brasília. Essa atividade da letra B, do exercício 4, a professora já fez a pesquisa para vocês. Vou deixar aqui o número que dá a distância entre a nossa cidade, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, até a cidade de Brasília. Então, vocês terão que decompor ele e o número, tá? Na letra B. Então, a professora pesquisou e a distância em quilometragem dá 1.041 quilômetros. Tá? Então, nós temos 4 ordens, a unidade, dezena, centena e milhar. E aí, vocês irão fazer a representação desta quilometragem entre a nossa cidade, Campo Grande, e Brasília. Podem fazer no caderno de matemática também, tá? Essa atividade do número 4 da página 62. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode chamar a professora.